Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, esse é o canal Didaticamente e estamos aqui para mais um vídeo. Não é propriamente uma conversa animada, mas é uma reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, até porque o canal é um oásis de ideias, né? Então eu gostaria de trazer algumas reflexões para vocês e pessoalmente eu acho que ela está correta, até por causa que se eu não acreditasse nela não estaria para vocês para uma mesma conversa. E se no futuro eu olhar e ver que está errada, não tem problema nenhum em retificar ela, em arrumar, inclusive deixar esse vídeo e fazer uma resposta melhor. Mas eu acredito nisso no momento e gostaria de trazer para vocês. Até por causa que é um método muito legal, ele mostra como que você pode pensar a respeito das coisas, ele é muito educativo, assim como também vê, por exemplo, a demonstração do Teorema de Pitágoras é bem educativo, é um desenho literalmente, não é nem cálculo, é um desenho que você faz. Eu acho que também essa resolução é bem educativa, é quase como se fosse um desenho, um diagrama de como que você resolve as coisas, né? Então, como você está vendo aí no vídeo, a ideia hoje é trazer o barco de Teseu. E para quem não conhece o barco de Teseu, é uma discussão sobre o que é de fato as coisas. O que são as coisas, né? Por favor, tem que fazer. É, colocar no plural as coisas, né? O que são as coisas? Então, quando você vai falar, por exemplo, sobre uma borracha, sobre uma maçã, sobre uma pessoa, o que faz ser ela? No fim das contas, essa é a discussão que a gente está tendo aqui. Antes de começar, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, o vídeo vai ser bem legal. Apesar de eu não estar editando e não ser uma conversa animada, propriamente, dá trabalho fazer isso aqui. E, por favor, compartilhe comigo o teu. Talvez ele goste da mesma reflexão. Ajuda a espalhar as ideias. E coloca no comentário também se tem alguma ideia, uma coisa que queira que eu fale, sabe? Isso ajuda muito, o canal incentiva a gente a gravar. Então, sem mais longas, vamos nessa. Então, o Barco de Teseu. O Barco de Teseu é uma história que ela fala sobre um barco que ele é feito completamente novo, de madeiras, vamos chamar de madeiras marrons, para a gente poder diferenciar. Todas madeiras marrons e ele é jogado no mar. Jogado ali, pá, vai no mar. Quando ele vai no mar, passa algum tempo, as madeiras apodrecem ou elas quebram, digamos assim, elas começam a empenar. E acontece que vão ter que trocar essas madeiras do barco. Só que acontece que eles trocam uma madeira do barco de cada vez. O barco não afundar, obviamente. Então, um dia eles trocam a madeira da frente, ali, acho que é da proa, né? Se não estou enganado. A parte do casco da proa. A outra eles trocam a parte do convés. Eles trocam a parte do mastro. Enfim, vão trocando. Até que chega um ponto onde nenhuma madeira mais é original. E essas madeiras foram trocadas, elas foram guardadas num galpão. Vamos supor ali. E daí fica a questão. Esse barco de Teseu, que foi jogado no mar, ele ainda é o mesmo barco? Ele é o barco de Teseu? Porque a gente sabe que ele foi trocado as madeiras, certo? Então, materialmente falando, ele não é o mesmo, certo? A gente concorda com isso. Mas ele ainda é o barco de Teseu? E se não, em que momento que ele deixou de ser? A partir do momento que uma madeira foi trocada, a partir do momento que 50%, mais de 50% foi trocada, ou a partir do exato momento que tiraram a última madeira e deixou de ser o barco de Teseu? Então foi a questão. O que caracteriza ele, exatamente? Mas antes de resolver essa questão, vamos para uma pior ainda. Vamos supor que essas madeiras foram guardadas, elas foram passadas numa certa máquina, ou só passaram algum tipo de componente nela, pode ser cera de abelha, pode ser uma seiva, alguma coisa. As madeiras ficam novas, vamos supor isso. E cada madeira foi colocada no exato mesmo lugar do primeiro barco de Teseu e foi jogada no mar. Pô. Agora temos dois barcos. Um é o barco com as madeiras. Vamos dizer que madeiras de cor diferente. A primeira era marrom, né? Vamos colocar madeira vermelha. Então, um com madeira vermelha, que é o barco com madeira trocada, e outro madeira marrom. Certo? Visualmente eles são diferentes, mas vamos supor que não fosse também. Tanto faz. É só para ilustrar aqui para vocês. Então, qual desses barcos de fato é o barco de Teseu? Porque se o primeiro fosse, o que é esse outro barco? Ou os dois são o barco de Teseu? Ou nenhum deles é o barco de Teseu? Então, fica essa reflexão para a gente fazer. E existe uma. Não é exatamente uma dualidade. Dualidade seria outra coisa. Mas tem uma ideia sobre a questão de continuidade. Certo? A questão, na verdade, não é continuidade, é uma questão sobre permanência e sobre mudanças nessa reflexão no barco de Teseu. O que de fato são as coisas? E essa reflexão já foi trazida até por Heráclito, na Grécia Antiga. Para quem não conhece Heráclito, ele era um filósofo. E ele dizia que um homem não pode se banhar no mesmo rio duas vezes. Por causa que, mesmo que eu vá naquele rio
eu tomei banho, eu saia e eu entre de novo, a água mudou. Então, ele é o mesmo rio, ele pode ter o mesmo curso ainda, de fato, mas a água é diferente. Então, o que caracteriza o rio? É a água? É o curso dele? Porque rios mudam de curso, se você não sabe. Não necessariamente, sim, tão rápido quanto a gente consegue perceber, mas eles mudam de curso, sabe? É bem notável isso. Tanto na questão de. Não só questão de cheia, tá? Não tô falando tipo assim, o rio sobe e desce. Não, não é isso. Eu tô falando literalmente, o rio passava por aqui e agora ele passa por aqui. Ele mudou totalmente o curso dele. Então, o que é de fato aquele rio? É a característica física, química dele, o que caracteriza ele de fato? E por que eu trouxe essa reflexão? Eu acho que é interessante trazer isso aqui. É por causa que ela é abordada de uma maneira extremamente superficial quando ela não é abordada de maneira ridícula. Eu acho que não tem outra palavra para falar isso. É ridícula a maneira como abordam isso. Uma parte é superficial por causa que ele se prende apenas no aspecto material e diz, não tem resolução, é isso. Eu entendo, é tudo bem nessa questão, mas tem pessoas que não tentam nem resolver. Apenas falam, não tem como resolver isso aqui mesmo, acabou, sem resolução, isso é um paradoxo. É um livramento de resposta. Tipo, eu não quero responder isso, não me encha, sabe? Mas eu não posso dizer isso abertamente porque senão pega mal. Em resumo, é isso. Algumas pessoas, não são todas, tá? Mas tem uma grande parte que isso é notável, dá pra ver claramente quando a pessoa faz isso. E, na verdade, tem resolução, sim. Eu gostaria de trazer uma reflexão. Essa reflexão foi uma reflexão minha com um amigo meu no ônibus, onde ele questionava o que seria de fato esse barco Teseu, e eu trouxe uma resolução matemática para ele. E eu gostaria de trazer para vocês. Ela não é puramente matemática, né? Mas ela é, assim, é de um matemático e eu utilizei a ideia que a gente usa na matemática para resolver ela, então é matemática para mim. E obviamente eu vou resolver com matemática porque eu vou puxar farinha pro meu saco, né? E eu gostaria de trazer para você essa ideia. Então, deixe nos comentários também o que você vai achar sobre isso. Concordando ou discordando, dando like ou dislike, eu gosto de saber o que vocês acham, né? Então, vamos logo para a teoria, né? A ideia do barco de Teseu é que, como ele mudou materialmente, ele já não é o mesmo, digamos assim. E de fato, materialmente ele já não é mais o mesmo. Se a gente fosse pegar apenas materialmente, a partir do momento que ele trocasse uma madeira, ele não seria mais o barco de Teseu, por causa que já mudou. Vamos concordar. E o outro barco que foi reconstruído, mesmo ele tendo as madeiras, como elas foram retificadas, ou vamos supor que elas simplesmente foram renovadas, sim, por parte de mágica. Na verdade, só se fosse por parte de mágica, né? Porque ela não perdeu nenhuma característica. Ela não perdeu, não. Não pode perder características, ganhar ela pode, ela não pode perder. Então, ele é o barco de Teseu, o segundo, né, o reconstruído, por causa que ele só ganhou coisas e não perdeu, digamos assim. Só que a gente sabe que nada das coisas é puramente permanência. As nossas células, por exemplo, elas morrem, o rio, ele corre, no caso, a água do rio, ele corre, né, eu nunca vi um rio correr, mas a gente sabe que não existe uma permanência pura nas coisas aqui, por causa que todas as coisas estão em constante movimento, né, digamos assim. Até a própria energia, o fogo em si não é mais o mesmo, por causa que tá trocando o oxigênio e tá tendo uma dissipação de energia diferente. Então, com certeza tem uma coisa que não existe materialmente, é só uma constância permanente, sabe? Não, todas as coisas acabam mudando, querendo ou não, certo? Até os átomos eles decaem, então nada de fato vai permanecer inerte puramente, parado no caso. E acontece que muitas vezes eu vejo só o pessoal falando que, como nada é inerte de fato, então a mim não tem como resolver. Nada é nada. Nada de fato é as coisas. As coisas são constantes mudanças, então tudo é alguma coisa que não é caracterizada por ela mesma. É só uma mudança constante. Então não faz sentido falar que, por exemplo, que eu sou o Rafael. Porque daqui a um minuto eu vou pensar diferente, então não vou mais ser o Rafael. Então não é essa a resolução. E essa resolução é pífia. É simplesmente isso, é pífia. Qual a reflexão que eu vou trazer para vocês aqui? É justamente que se a gente for analisar pela matemática, a gente vai ver que a gente quer umas certas características que a gente possa analisar as coisas. Não por causa que elas necessariamente tem que ter, mas porque seria conveniente. Então vamos estudar as coisas torcendo para que elas sejam assim. No caso elas vão ser, tá? Mas vamos fingir que a gente não sabe ainda. Para a gente analisar, por exemplo, uma função, a gente gosta que ela tenha certas características. No caso, a gente gosta que ela tenha uma identidade, certo? Ela tenha características e ela seja contínua, digamos assim. No caso, a continuidade não é necessariamente uma coisa necessária para ela, mas ainda assim pode ser, sabe? Então, a primeira ideia que a gente vai invocar
seria identidade. A identidade é uma coisa meio difícil, assim, é aquela história. Quanto mais simples as coisas, mais difícil explicar elas. Mas a identidade é dizer, isso aqui é isso aqui mesmo. E acabou. Eu sei que isso aqui parece idiota, tipo assim, x é igual a x. Mas quando a gente estuda álgebra, isso aqui é tipo, é um oásis no meio do deserto. Falou, finalmente, x é igual a x, ainda bem. Por causa que isso traz muitas conveniências. Então, quando eu digo identidade, eu estou dizendo que esse objeto, no caso, pegar aqui uma borracha, essa borracha aqui é ela mesma. Então, quando eu falo, por exemplo, dessa borracha, eu estou falando dela. Quando eu falo de alguma coisa em relação a ela, eu estou falando propriamente dela. Então, não existe uma separação entre a referência e o ente. Ela é ela mesma. Então, por exemplo, quando você fala, o Rafael fez tal coisa, você não está falando, por exemplo, só do meu nome. Você está falando de mim. Não só do meu corpo, você está falando de mim mesmo, da referência a mim. Então, essa identidade que você está falando é algo que é propriamente da coisa. Digamos assim, vamos falar coisa, vamos falar de ente, né? Então, é a característica inerente ao ente. É a coisa individual, digamos assim. Então, eu quero que quando isso aqui for isso aqui mesmo, seja ele mesmo. Não tem muito como explicar isso aqui. Quanto mais explica, mais estranho fica, por causa que é muito simples, essa noção é muito imediata. Mas, por exemplo, se eu quero atribuir uma certa característica, eu consigo fazer uma referência a ela. Então, por exemplo, se eu falar a borracha, ela é azul e vermelha, eu consigo dizer que essa característica ela vai diretamente para ela, certo? Por causa que a característica está inerente à identidade dela. Então, a identidade é ela mesma, certo? Isso aqui é importante. Quando eu falo do objeto, eu estou falando dele mesmo, sabe? Não tem uma separação entre ele. Não tem como eu falar, por exemplo... Eu acho que, tipo, a maneira mais imediata de pensar é, tipo assim, quando eu falo maçãs, eu não estou falando propriamente de uma maçã em si. Eu não estou falando de uma identidade. Eu estou invocando ideias gerais de uma maçã. Agora, quando eu falo da maçã específica, eu estou invocando a identidade dela, certo? Você consegue entender que aquela maçã específica tem certas propriedades, certo? Tá bom que ela tem uma relação com o todo, que é a espécie dela, né, maçã, mas eu estou falando puramente uma referência ao objeto, a identidade dele, sabe? Assim como funções. Quando eu estou falando de função, eu estou falando dessa função aqui, ela é linear, por exemplo. Eu estou falando que essa linearidade é inerente a ela, tá? Espero que tenha ficado claro essa parte. Essa parte mais simples. É uma parte que, tipo assim, a gente toma como axioma, mas não consegue ver ela funcionando na prática, na realidade. Porque se não fosse assim as coisas, basicamente nada funcionaria. Tá? Enfim. A segunda característica, que é a caracterização dela, justamente, é justamente que quando eu falo de uma característica desse objeto, eu estou atribuindo a característica ao objeto e o objeto possui a característica por sua vez. Então, enquanto na identidade eu estou falando esse objeto é ele mesmo enquanto existência, o ente se refere ao objeto, no caso, a ideia dele, ele é ele mesmo, as características dele pertencem a ele, certo? Eu não posso falar, por exemplo, que o A está contido em A e não está contido em A. Eu não posso falar isso. Então, quando eu falo que A está contido em A, é porque o A está lá dentro. Eu consigo dizer isso, sabe? Eu só consigo dizer isso porque tem identidade. Se não existisse essa identidade, não tivesse essa certeza, eu não poderia dizer que se o A está contido, se o A pertence ao conjunto A, então dentro do conjunto A está a letra A. Eu não conseguiria dizer isso sem identidade. Agora, a característica é falar, essa borracha, ela é azul e vermelha, ao mesmo tempo que o azul e vermelho está nessa borracha. Essa ida e volta. Então eu consigo atribuir uma característica a um objeto, ao mesmo tempo que o objeto ele possui essa característica e emana entre aspas. Ele expressa essa característica para o espaço em volta. Então é um pertencimento, digamos assim. Enquanto que um é existência propriamente, tipo assim, eu tenho certeza que isso aqui existe, isso aqui faz sentido para começo de conversa, isso aqui ele está sendo expresso, digamos assim. Do outro lado, eu vou ter a característica. No caso, isso aqui de fato possui alguma coisa, sabe? Então, primeiramente, essa coisa ela tem uma identidade, ela existe. Eu sei que assim é meio estranho. Não chamar de existência, tá? Não chamar de identidade. Chamar de existência. Eu sei que essa função existe, esse objeto existe, certo? Do outro lado, ele possui características, certo? Então, vamos trazer isso aqui para um exemplo mais cotidiano nosso. Eu existo. Eu de fato existo. A ideia de como eu existo, meu cabelo, eu usar óculos, eu ter essa roupa, ter essa correntinha aqui de Nossa Senhora e de São Bento existe. A luz que está me iluminando aqui existe, certo? Essas coisas existem de fato. É uma coisa. Então, faz sentido eu falar delas para começo de conversa. Do outro lado, eu tenho minhas características.
Então, primeiramente, faz sentido existe um código genético que conseguiria me gerar. Do outro lado, eu tenho essas características. Então, é eu gerar esse espaço de fato e ele tá ali dentro desse ambiente, digamos assim. Não, vamos chamar do universo. Tô dentro do universo que tem características, certo? Então, além de eu existir, eu possuo as características, certo? Então, quais são as minhas características? Por exemplo, eu tenho um certo pensamento, eu vou ter um certo raciocínio, no caso seria minha mente, tipo assim, eu tenho minha mente, eu tenho meu temperamento, eu tenho minhas emoções. Eu não sei se seria separado, mas nesse ponto eu sou um pouquinho ignorante, então espero que alegre. Mas eu tenho a maneira que eu me emociono, eu tenho a maneira como eu penso propriamente, eu tenho o meu rosto, eu tenho a minha habilidade motora, na minha mão, propriamente eu tenho os meus tendões, digamos assim, certo? Eu tenho todos os meus nervos. Isso aqui faz parte de mim. Essa é primeiramente o meu aspecto, a parte da existência, eu poder existir, e o aspecto material. Tá condensado nessas duas coisas, certo? Só que, se eu ficar preso só nesses dois aspectos, o que acontece é que, na verdade, nada de fato existe. Por causa que, assim como, por exemplo, eu não posso dizer que aqui tem uma massa de ar. Essa massa de ar, ela vai para cada lado, ela se mistura e ela não permanece. Assim seria eu. Por causa que o meu corpo muda, meu pensamento muda, a maneira como eu falo muda. Ahn, Até, por exemplo, o que eu sinto muda. Então, não existe de fato, entre muitas aspas, uma permanência, certo? Então, por causa que eu estou constantemente mudando. E daí vamos para pensar, tá, mas se nada muda, melhor, se nada permanece, então faz sentido fazer referência a alguma coisa? Com esses dois aspectos, não. No caso, a existência e a característica, que é o aspecto material que a gente está falando. Que seria o barco de Teseu inicialmente, certo? Que foi apresentado por nós. Mas tem uma coisa que é muito conveniente na maioria, pelo menos, das funções, que é a continuidade. Que o que é a continuidade? É que não é apenas a proximidade de pontos, tipo um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui e assim por diante. Não é só a linha. Necessariamente, em cada ponto existem infinitas ligações, de ponto em ponto, aonde eu tenho uma continuidade. Não existe nenhum salto. Existe uma passada de tocha olímpica, digamos assim. Eu acho que fica bom exemplo. Em cada ponto, aquela tocha, aquele fogo se mantém, sabe? Então a gente tem certeza absoluta que aquele fogo, vamos supor que foi trazido da Grécia e que vem para a tocha olímpica, é o fogo da Grécia, por causa que ele foi passado, tem uma continuidade e não foi apagado, certo? Essa é a ideia. Então, a gente tem uma certeza que aquele fogo é aquele fogo mesmo, por causa que ele foi passando de um pro outro. Mas não é exatamente o mesmo fogo, porque foi mudando o combustível, foi mudando o ar que estava queimando, foi mudando a tocha que ele estava, e foi passando tempo. Então o fogo muda também, mas é o mesmo fogo. Por quê? Por causa que tem uma coisa que a gente chama de continuidade, e a gente vai chamar ela de hereditariedade. Então a gente tem três pontos: a existência, a característica e a hereditariedade. A hereditariedade, isso aqui vai virar um ponto que o pessoal vai olhar e pensar isso aqui é coisa de humanas, mas não. Isso aqui é matemática ainda. Basicamente a história que você carrega, a passagem de tocha olímpica, que você faz de um tempo para o outro. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu tive um problema no olho, aqui no caso. Aquele Rafael, que era criança, que nasceu, é o mesmo Rafael que eu. Só que ele era extremamente mais compacto, talvez dessa altura aqui, eu acho, um pouco maior. Eu nasci grande, tá? Pode não parecer, mas na verdade eu sou grande, né? Então, eu nasci grande sim. Então, eu nasci, eu fui crescendo, mas aquele Rafael tem uma coisa em comum comigo, que é que eu passei, eu tô herdando a história, principalmente a história, e eu tô herdando o corpo que ele trabalhou. Então, o que ele comeu, os hormônios que foram produzidos, as dores que ele passou, todas as experiências eu fui recebendo. Então, a parte da memória, que ainda é um aspecto material, querendo ou não, ainda assim ele não é suficiente. Mas essa hereditariedade, essa passagem de tocha é que caracteriza ele. Então, quando a gente diz, por exemplo, que aquele barco de Teseu, vamos pegar o barco de Teseu, eu ia dar outro exemplo, mas o barco de Teseu já encaixa perfeitamente. Quando eu digo, o barco de Teseu, ele era de madeiras marrons, que eu tinha dito? Era marrons, né? E eu troquei ele por madeiras vermelhas. O novo barco aqui não tem mais nenhuma madeira original, é de fato o barco de Teseu. Por causa que ele herdou do primeiro barco de Teseu
o título de barco de Teseu. Então é como se fosse assim, se a gente for usar uma linguagem de programação, digamos que o barco de Teseu é uma variável x, beleza? Tá. Essa variável x, o que ela tem? Ela está guardando uma informação. É só uma informação qualquer, pode ser um nome, pode ser um número, pode ser um cálculo, qualquer coisa, um login, enfim, uma tabela. O que ela vai fazer? Ela vai permanecer a mesma variável, certo? A mesma referência no espaço, e ela vai mudar o que ela guarda, mas ela continua sendo a mesma variável. Então, sempre que eu invocar x, por exemplo, primeiramente x vai ser um número, beleza? Vai ser um número 15. Depois ele vai mudar o número, ele vai mudar o número para 18. E depois vai mudar para 24, por exemplo. E assim vai mudando. Então, esses números, eles vão mudando, só que a variável permanece a mesma. Essa permanência da variável, eu posso dizer que ainda é o mesmo x, certo? Mesmo que ele mude. É o mesmo x, só que ele mudou o que estava guardando dentro. Mesma coisa com o nosso corpo, ou melhor, nossa referência. Por causa que o meu nome, o Rafael Adriano Ferreira Lesbão, que sou eu, é justamente a pessoa que está herdando todas as coisas do passado. Então, se eu tinha uma doença no passado, eu estou herdando agora. Se eu fiz uma certa atitude nobre no passado, eu estou herdando agora. Se eu fiz algum erro no passado, eu também estou herdando agora. Então, é justamente isso que seria a resolução do barco de Teseu. O primeiro barco, que é o barco que foi mudado, é o barco de Teseu. E o segundo barco é um barco que materialmente ele tem as mesmas componentes do barco de Teseu, porém ele não é o barco de Teseu. Ele é um outro barco feito com o barco de Teseu. E assim, eu não sou exatamente a melhor pessoa para interpretar literatura, mas me vem um exemplo na cabeça agora. Teve uma parte no Senhor dos Anéis que tem um elfo. Me desculpe, gente, eu não sei o nome de ninguém, tá? Tem um elfo que ele é um cara cabelo longo, marrom ali, e ele é um ferreiro, certo? E ele tem os estilhaços de uma espada que lutou contra Mordur, uma coisa assim. Não sei o nome do cara, desculpa, gente, eu não assisto direito. Mas tem um cara lá que é o mal, ele representou o mal. Quando ele bate na espada, ele quebra a espada. E no fim ele consegue, o cara com a espada estilhaçada ainda consegue virar a espada e cortar o dedo ali para arrancar o anel da mão dele. E o que acontece? Os estilhaços dessa espada são guardados por esse elfo. E esse elfo ele forja uma nova espada com esses restos. E ele forja essa espada dando um novo nome. Por causa que aquela espada antiga, primeiro, ele não consegue forjar com a mesma habilidade de quem forjou inicialmente. Segundo, é os estilhaços, não é a mesma espada. E ele tem que dar um novo nome, porque foi forjado por ele. Então, aqueles estilhaços, materialmente falando, ganham uma nova forma, que é uma espada, e ganham um novo nome, que é uma nova função. Até por causa que ele poderia usar o material para uma espada de forma diferente, digamos assim. Não necessariamente uma mesma espada, por exemplo, de 2 gumes, ou uma espada longa, enfim. Poderia, inclusive, mudar o formato dela. Então, de fato, existe uma permanência, que é material, certo? Nas coisas. Mas essa permanência ela não dura. Ela também vai mudar ao longo do tempo. E é justamente essa hereditariedade que é o que resolve o barco de Teseu. Que é eu levo as consequências, eu levo a herança, a história do meu eu do passado. Certo? Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Que é a minha resolução do barco de Teseu. Pessoalmente, eu acho que tá faltando alguma coisa ainda. Mas, tipo assim, eu realmente acho que tá faltando alguma coisa. Não é tipo assim, não é falsa humildade que a minha teoria não é perfeita. É tipo, realmente, eu acho que tá faltando alguma coisa. Eu acho que, tipo, em relação à forma, não formato, tá? Não é formato, tipo, quadrado, triângulo, mas, tipo, a forma, a essência da coisa, sabe? Meio que existe uma permanência na essência e tem uma mudança de forma. Mas eu não sei direito, isso não tá resolvido. Mas em relação ao Barco Teseu, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, parabéns. Desculpa porque eu enrolo muito, mas eu gosto de fazer todos os parênteses, sabe? Deixa o like, por favor. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha com um amigo teu, por causa que se você chegou até aqui e você não gostou, eu sinceramente eu elogio você porque você tem muita paciência para me escutar. 24 minutos e 35 segundos até agora. Na verdade tem um pouquinho mais porque eu vou editar ainda, né? Ou talvez menos. É que eu tô vendo aqui na gravadora. Assim vocês sabem o quanto que eu cortei. Mas tudo bem. Eu fico feliz de ter vindo até aqui, ter escutado. Espero realmente ouvir tua opinião nos comentários. Por favor, coloque se gostou ou não gostou. Ajuda o engajamento do canal e saber o que vocês estão achando do meu conteúdo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. E, aliás, eu vou tentar de fato manter esses vídeos. E se eu gostar desse formato, eu coloco uma série.
Eu vou colocar um nome, talvez. É isso. Até a próxima, gente. Tchau.